Boa noite. Obrigada, Julian, por ter nos acompanhado aqui no início. Bom, a nossa mesa, né, redonda, a gente optou por fazer uma conversa mesmo. A pesquisa, ela é extensa, né? O nosso relatório preliminar tem 136 páginas. Então, a gente optou por fazer uma conversa, até porque nós mesmos temos algumas dúvidas e algumas questões e acredito que essa mesa nos ajude a melhorar a nossa pesquisa, né? Então, a mesa é Ciclo de Intervenção, Crise e Desintervenção no Brasil, que está sendo composta por mim, eu sou professora do Mackenzie, ligada ao Centro de Liberdade Econômica, a professora Roberta Muramassi, que é professora do curso de Economia e do mestrado, assim como o professor Paulo Scarano, né, que são professores do mestrado profissional que a gente tem no Mackenzie. Bom, a nossa pesquisa, como é que a gente começou a isso, né? Da onde que a gente tirou esse assunto? Para contextualizar para vocês melhor, né? Lá para o final de 2018, início de 2019, a gente já estava vivendo no Brasil, né, essa grande polarização política. E essa polarização política não é uma polarização simplesmente de direita e esquerda, né? Ela está dentro da esquerda, mas aí eu não tenho muito lugar de fala, e dentro da direita, que aí eu já posso ter um lugar de fala maior, que somos liberais, somos conservadores, somos progressistas, quem é mais liberal do que quem? E a gente tinha constantemente essa discussão, né, Roberta, dentro do Centro de Liberdade, porque nós somos, dentro do próprio centro, liberais diferentes, né? E era uma discussão que a gente tinha com frequência. E dentro dessas discussões, a gente entendia que, bom, a gente está naquela linha reta, né? A gente tem esquerda, centro, direita, a gente tem aquela ferradura, e como é que como é que essas questões políticas se apresentam da forma econômica? Seria esse governo do Bolsonaro uma demanda liberalizante da sociedade? Seria o governo Lula uma demanda por um maior Estado dentro da economia? Desde o processo de redemocratização brasileira, a gente pode dizer que a gente tem alguma tendência, a gente se tornou uma economia mais liberal, a gente se tornou uma economia menos liberal, e dentro das nossas discussões, a gente dava aquela velha resposta econômica: depende. Né? Depende. Como bom economista, a gente falava que depende. Quais aspectos você está tratando? Você está tratando de aspectos regulatórios, de aspectos de transferência? Você está tratando num aspecto mais ideológico? E nós, na nossa conversa, decidimos que isso daria um bom case. Então, nós três, junto com o professor Lucas Freire e o professor Vladimir, decidimos submeter, então, um projeto de pesquisa que foi financiado pela Atlas Network, para desenvolver, então, essa análise. E aí a gente, nessas nossas discussões, encontramos e discutimos, foi nos nossos almoços, né? Nós trouxemos para a mesa o trabalho do Stanford Ikeda, que foi nosso palestrante no fórum do ano passado. E a ideia dele é que existia um ciclo de intervenção e desintervenção, parecido com um ciclo econômico que a gente tem. E para isso, depois a gente dividiu a pesquisa em alguns aspectos. E a nossa mesa aqui redonda vai ser, então, eu vou falar da parte introdutória e a professora Roberta e o professor Paulo vão fazer contribuições dentro do que eles trabalharam nesses aspectos da pesquisa, né? Então, o que é, então, esse ciclo de intervenção e desintervenção? O que a gente entende, né, desse nosso sistema? O seu brinquedo, ele vai falar muito que a intervenção, ela tem um processo que é dinâmico, não é estático, né? Assim como a maioria das análises de escola austríaca ou análises mais do mainline economics, né? Como o próximo palestrante faz parte, ele fala assim, olha, vamos pensar o que é intervenção? Como é que essa intervenção funciona? E aí, parafraseando o autor, né, ele vai falar que o intervencionismo é uma doutrina política baseada na crença de que as autoridades governamentais podem efetivamente seguir um caminho intermediário entre o capitalismo e o planejamento central.
Então, ele vai falar que existe essa relação. E ele vai falar que, na verdade, se a gente for prestar atenção no processo de intervenção da economia, a gente vai ver que as democracias, elas oscilam. Parece que, ora, elas estão mais próximas a um capitalismo de livre mercado, e horas elas estão mais próximas de um planejamento central coletivista. O que a gente estaria, então, nesse meio termo. Ele fala, olha, a escola austríaca até agora, ela tem, né, as análises do Hayek, tem a análise do Mises, do Rothbard, tem vários aspectos falando de intervencionismo, mas na prática a gente não tem uma análise do próprio intervencionismo, né? O professor Barbieri, que é muito nosso amigo também, fala muito desse tema. A gente não analisa o intervencionismo, a gente só demoniza o intervencionismo. E aí, ele fala assim, para analisar a dinâmica desse intervencionismo, a gente tem que analisar 3 grandes aspectos. Alguns deles foram bem analisados já pela escola austríaca, outros deles não muitos. A gente pode fazer uso de outras escolas de pensamento econômico, então a gente pode fazer uso de public choice, a gente pode fazer uso da economia institucional, usando um pouco da parte comportamental. Então a gente pode pegar esse arsenal e tentar dar uma completude aí, tentar chegar mais próximo a uma análise melhor do que foi feita até pela escola austríaca. Então, ele vai falar que dessa dinâmica do intervencionismo, a gente vai ter uma dinâmica interna, que seriam as consequências que ocorrem dentro da área da intervenção inicial, que é a própria intervenção inicial. Então, sei lá, eu vou regular o preço, eu vou controlar, eu vou fazer uma dinâmica de transferência de rendas, eu vou fazer uma reforma agrária, é a intervenção inicial. E aí a gente pode pegar aquela crítica do Hayek mesmo. Ele vai falar, olha, o sistema econômico é um sistema complexo, em que o conhecimento ele é um conhecimento local, ele é fragmentado, ele é disperso, por vezes ele é contraditório. Então, quando o planejador central toma uma decisão, né, escolhe uma política pública, ele não está pensando nessas consequências não intencionais, porque ele não tem o conhecimento suficiente para isso. Isso por si só pode ser considerado pelos tomadores de decisão, mas tem um segundo passo, né, que ele vai falar que é um aspecto externo dessa intervenção, né, que é quando essa intervenção inicial, para solucionar esse probleminha dentro de um sistema, explode para outros sistemas, né? Então, é quando a intervenção inicial ela passa a afetar outros lados, né? O transbordamento, digamos assim. E aí são as ditas consequências não intencionais da ação humana, só que do ponto de vista do planejador central, que é mais perigoso. É basicamente a espiral intervencionista do Mises, né? Então, o Mises vai falar que, bom, quando a gente tem uma intervenção, a tendência é que a gente gere estabilidades que necessitem de mais intervenções e mais intervenções. Então, quanto mais centralizada a economia, mais difícil para os agentes econômicos alocarem com precisão seus recursos, e pior fica para o processo da economia como um todo. Então, a economia ficaria cada vez mais instável, exigindo cada vez mais intervenção, e a gente queria entrar naquela espiral intervencionista. O Ikeda fala que isso é meio fatalista, né? Então, ele fala assim, olha, o Mises basicamente está vendo, olha, a gente tem ou um sistema coletivista ou um sistema de livre mercado. E qualquer caminho do meio, eu teria uma tendência, as forças, né, gerariam uma tendência para uma planificação. Então, ele está falando assim, ferrou. Se a gente não tiver uma economia de livre mercado, não tem como a gente sair disso. Né? Exigiria muito esforço da economia para sair disso. E o Ikeda ele se pergunta se a gente não teria um terceiro aspecto, que seriam alguns aspectos comportamentais, que seria a forma como as instituições podem interferir, por exemplo, nas atitudes, nas normas, na ideologia, né? Como é que a gente pode ter esse aspecto mais comportamental que pode nos tirar desse enrosco, né, dessa espiral intervencionista.
E aí ele usa até a ideia de ordem espontânea do Hayek, que pode surgir conforme a situação vai ficando mais planificada e mais caótica, digamos assim. E aí, o Ikeda, ele vai dizer que ele tenta trazer uma solução para esse paradoxo do Mises, né? Dessa instabilidade do intervencionismo. Então, ele vai falar, olha, não é que a economia mista, a economia do meio do caminho, né? Ela vai ser só transitória e você vai ir para o intervencionismo. Na verdade, a questão intervencionista, a grande questão dela não é o quanto que ela vai, quão rápido ela vai me gerar uma economia planificada. É mais uma questão de estabilidade, né, e de oscilação entre esse estado mais coletivista e esse livre mercado. Porque ele vai falar assim, se tu for olhar para fora, se for olhar na janelinha, você vai ver que as economias estão nesse meio termo há muito tempo. E não necessariamente elas se tornaram uma economia planificada ou vieram a ruir. E aí ele vai falar da importância, então, desses valores, né? Dessa questão ideológica, que ora pode ser favorável e ora pode ser contraditória ao intervencionismo. Então, existe aí uma emergência de vontades que pode lidar melhor ou pior, né, com essas consequências mais perversas do intervencionismo. E aí, então, ele vai criar a ideia que, assim como a gente tem um ciclo econômico, a gente pode ter um ciclo de intervenção e desintervenção. Então, para ele, a gente teria uma fase de expansão do ciclo intervencionista, que seria essa fase inicial da intervenção. Só que essa fase inicial de intervenção, ela vai gerar uma bola de neve, né, de outras intervenções, então vai levar a novas políticas intervencionistas. E essas novas políticas intervencionistas iam gerando ao longo do tempo microcrises, até gerar uma grande macrocrise. Essa macrocrise, né, quando ela acontecer, ela vai gerar uma vontade nas pessoas, né, colocando em termos mais simples, de uma demanda de questões mais liberalizantes. Então, eu iria descer no ciclo da intervenção, me tornando menos intervencionista por conta das demandas, né? E aí, a ideia é que essas reformas liberalizantes, elas iriam aliviando a crise, só que no momento em que elas aliviam a crise, medidas intervencionistas começam a ser tomadas de novo. Então, a gente ficaria preso, né, nesses sistemas econômicos híbridos. E aí a ideia é que esses sistemas econômicos híbridos, eles seriam, a gente pode tratar eles como se fossem doenças crônicas, né, que eles são difíceis de tratar. Então, a gente precisa aí pensar, né, pensa numa doença autoimune, que a gente não consegue curar ela, mas a gente pode lançar a mão aí de alguns mecanismos para levar a vida um pouco mais fácil. Então, seria essa a ideia, né, do ciclo de intervenção e desintervenção do Ikeda, pensando assim, olha, a gente pode talvez melhorar as instituições, né, pensando muito até na palestra que ele deu ano passado, né, da qualidade das instituições ao longo do tempo, funcionando meio como barreira para esse ciclo não explodir. Então, a gente pensaria como bandas, né? Assim como a gente tinha as bandas cambiais lá, essas instituições funcionando como bandas para não ter um processo de intervenção tão grande, e aí, a depender da escolha da sociedade, também não ter um processo de desintervenção. Então, funcionaria mais ou menos como bandas. Mas daí, como é que a gente vai analisar isso, né? Porque a nossa grande questão, dentro das nossas conversas mais informais, era que essa análise do ciclo intervencionista e desintervencionista, dependendo de onde a gente está, tem uma grande dificuldade de análise quantitativa, mas também qualitativa. Então, num primeiro momento, a gente pensou, vamos dividir entre governos. Vamos pegar Collor, vamos pegar cada governo e tentar analisar. Mas daí a gente se deu conta que, bom, dependendo da variável que você está olhando, seja ela mais quali ou mais quanti, o efeito tem um delay, tem alguns processos. Então, a gente decidiu seguir uma tipologia do próprio Ikeda. Então, Ikeda vai falar que a gente tem 4 grandes dinâmicas, né? A gente tem uma dinâmica regulatória,
né, que são resultados das intervenções mesmo, das distorções que criam distorções de preço, vão modificar a alocação da propriedade. Vai ter uma dinâmica de transferências, né, que essa era até a parte do professor Vladimir, que a gente vai analisar as finanças públicas e a dinâmica redistributiva no Brasil. Então, vai olhar assim, olha, geralmente nos períodos mais intervencionistas, a política fiscal ela vai ter um caráter um pouco mais expansionista, né, forçando mais os gastos públicos, nos subsídios, até em isenções fiscais. E quando esgota essa fase do ciclo, geralmente está associado a uma crise fiscal, vai ter ascensão mais de candidatos liberais que vão falar, olha, a gente tem que fazer um ajuste, reequilíbrio das contas públicas. A gente vai ter a dinâmica do ciclo econômico, que essa dinâmica do ciclo econômico ela é uma dinâmica que ela vai explicar muito os tipping points, né? Então, quando acontece a grande crise ou quando alivia essa grande crise. E aí, o Ikeda sugere fazer a análise do ciclo austríaco, né, da Tassi. Essa foi minha parte, por opção. A gente decidiu não se prender muito no ciclo austríaco, porque analisar simplesmente a expansão monetária, a flutuação do ciclo econômico está além da flutuação monetária, então a gente pode sentir a flutuação econômica até numa questão de processos de desindustrialização, que é uma dinâmica que a gente tem discutido muito no Brasil, então a gente optou por fazer essa parte, para tentar ver como é que é essa dinâmica, né? Então a gente teve momentos que a gente melhorou um pouco nessa questão de ciclo econômico, ou teve momentos que a coisa só pareceu, né, tá mais aliviada. E aí a gente vai para a última dinâmica, que é a dinâmica mais ideológica, né? Essa dinâmica mais ideológica, ela vai tentar captar essa parte do que as pessoas estão querendo, né? Pós as grandes crises, por exemplo, as pessoas estão votando mais em governos mais liberais ou governos mais intervencionistas. De qualquer forma, dando um spoiler, né, da grande conclusão, ou de uma consideração final que a gente já chegou, é que essa herança intervencionista ela acaba sendo muito forte. E a despeito das tendências ideológicas que a gente tem, a gente vê que existe contradição dessa intervenção e desintervenção dentro de cada mandato, dentro de cada governo. E com raras exceções, né, a gente vai achar uma grande coerência, né, entre as medidas adotadas, visão de mundo. A gente vai ver que tem algumas coisas que melhoraram em termos de intervenção, outras coisas que pioraram, e a gente não consegue tirar um efeito final disso, de grande tendência. Então, essa é o grande preâmbulo. Não sei se eu corri um pouquinho, não sei se eu captei todos os aspectos mais importantes da nossa discussão. Roberta e Paulo, por favor, me complementem ou me corrijam, caso necessário. E aí, agora eu passo a palavra, não sei qual dos dois vai começar. Roberta, viu? Porque ela tem que moderar o professor Kikuchi, que acho que é melhor que ela fale agora para poder ter um fôlego depois. Boa. E aí, depois a gente espera as perguntas de vocês, né? As grandes indagações aí sobre, ou sugestões, né? De como é que a gente pode proceder. Eu fiz aí um grande preâmbulo para introduzir vocês o que a gente está querendo discutir. Né? Obrigada, Roberta. Boa noite a todos. Para mim é um enorme prazer, né, ter participado primeiramente desta pesquisa, né, sobre ciclos de intervenção, crise e desintervenção, que foi financiado pela Atlas, né, como a Mari bem destacou. Então, primeiramente, eu tenho muito a agradecer quando a Mari, o Vlad, né, me chamaram para participar, né? E foi a primeira grande oportunidade de eu conhecer o trabalho do Ikeda. Gostaria também de dizer que o meu capítulo, assim como os outros, né, meu capítulo é uma tentativa de aplicar as ideias do Sanford Ikeda. Né? Uma vez que muitos de nós, quando pensamos no intervencionismo, logo nos lembramos da contribuição do Ludwig von Mises, né?
E eu confesso que, quando penso na realidade brasileira, acho que o escopo da abordagem intervencionista do Mises tem limite. Né? Por quê? Porque me parece, né, que a dinâmica que está no páreo, aqui pelo menos, é de economia mista. Né? Então, primeiramente, talvez eu tenha sido ingênua e achei que, né, o modelo do Ikeda era perfeito e super aplicável à realidade brasileira. Mas aí eu me dei conta que eu tinha que discutir, né, a lógica e as consequências da regulação. E a própria regulação, né, independentemente de ser boa ou de ser ruim, o próprio Ikeda, né, ele destaca que a regulação é um item super importante da dinâmica intervencionista e, como tal, precisa ser estudada. Né? Ela não é necessariamente boa ou necessariamente ruim, né? Mas ela sempre envolve intervenção. Né? Porque se a gente pensar em qualquer definição de regulação, né, do Kipp-Viscusi, de qualquer um, sempre se refere ao uso que o governo tem do poder coercitivo para definir regra sobre como é que se dão as escolhas das empresas, das organizações, né, a precificação, a estratégia, né, de produção, as metas, né, as exigências, né, para entrada, para saída. E acaba ficando difícil falar de desintervencionismo, né, para estudar a regulação. Eu percebi que eu tinha que escolher algum setor ou alguns setores para investigar os rumos da espiral intervencionista e se o Ikeda poderia nos ajudar. E eu escolhi dois, né, que foram o setor elétrico e o setor de telecomunicações, até pelo fato deles terem sido os dois primeiramente, né, privatizados no Brasil, né, e que têm agências reguladoras importantes. Né, o elétrico, a ANEEL, sabemos, e a Anatel. Né. Mas quando eu comecei a me debruçar sobre essa literatura, né, eu talvez tenha corroborado a ideia, né, de que os gestores, né, das agências reguladoras, né, e tampouco os membros do executivo, que muitas vezes, né, e eu vou mostrar alguns pedaços de evidências de intervenções feitas por, né, membros do poder executivo, né, e outros políticos, que acabam desafiando a, né, possibilidade de autonomia dessas agências de regulação. Né? E todos esses atores não parecem revelar qualquer compromisso crível, né, com a ideia do Hayek, né, de que um liberal, né, toma uma postura, né, para com a sociedade como a do jardineiro que cuida da planta. Né? A engenharia é muito sedutora no Brasil. E eu acho que isso tem larga medida a ver com a nossa história de instituições políticas e econômicas extrativas, né? O chamado lá capitalismo patrimonialista ou de laços. Né? E essa engenharia social manifesta, né, pela espiral intervencionista tem trazido, né, consequências muito dramáticas, e exemplifico para não ser tão esotérica assim. Quando eu parei para considerar a gestão Dilma Rousseff, né, e as intervenções que ela fez no setor de energia elétrica, né, dando um chega para lá na ANEEL, né, emplacando uma medida provisória, né, que implicou, né, a antecipação da concessão, né, para o setor elétrico, desde que as empresas topassem reduzir em 20% o preço da tarifa, e aquelas que não, né, toparam, né, elas não iam ter qualquer garantia de renovação futura. Né? Isso gerou consequências dramáticas que eu trato, né, no próprio capítulo. Né? Uma outra coisa que vem na minha cabeça, e tem a ver com o setor de telecom, foram os esforços
né, que tanto a gestão Lula da Silva quanto a gestão Dilma, né, em transformar a Oi, ex-Telemar, numa grande transnacional brasileira. Hoje nós sabemos que há movimentos para a venda da Oi, com consórcio, da TIM, da Vivo, da Claro, né? Mas essa empresa ainda está em processo de recuperação judicial, foi prorrogado, se não me falha a memória, até o ano que vem. Né? Mas são consequências perversas, né, tanto em termos de alocação dos recursos escassos, quanto impactos distributivos, uma vez, né, que os mecanismos de transferência de renda para grupos de interesse, né, muitas vezes ligados, né, aos que estão no poder, acabam, né, excluindo, né, oportunidades de geração de mecanismos, né, de promoção de riqueza. Né? Então, tem esse efeito deslocamento. Eu gostaria também de dizer para vocês que, no meu capítulo, eu percebi que as respostas regulatórias, né, nos governos FHC, Lula, Dilma, Temer / Bolsonaro, uma vez que o nosso trabalho acabou em 2019, né, as respostas de todas as agências, né, ANEEL, tratadas por mim, ANEEL e Anatel, refletem, né, tá, super pressão política, né, reflete, né, uma série de valores e de ideologias que estão super em sintonia com o intervencionismo. Né? Os exemplos que eu tenho no meu capítulo, né, não mostram de jeito nenhum, né, a ideia que o Bernardo Miller comenta, né, de desenvolver uma agência de regulação, né, como um mecanismo de credibilidade. Né? As agências acabaram sistematicamente sendo desafiadas. Né? Em alguns momentos, né, me parece que existem flertes com desintervenções, e no meu caso aqui, quando as agências elas conseguem trabalhar sem grandes interferências ou chegas para lá, que a Dilma Rousseff deu, que o Lula, me parece que o Temer foi a gestão que eu percebi que interveio menos, tá certo? A despeito de algumas conquistas interessantes que a gente vai ver, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, mas o intervencionismo ainda é muito arraigado, a despeito desses movimentos desintervencionistas, quando tem problemas macroeconômicos, mas eles não são muito duradouros, tem um flerte, mas o casamento não acontece. E eu acho que o modelo do Ikeda, eu aproveito para dizer para vocês, ele deixa de lado essa força das instituições políticas, desse poder extrativista, que é muito forte no Brasil. Talvez isso, de alguma forma, vulnerabilize a abordagem. Como eu já percebi que o tempo está super apertado, não dá para eu dar exemplos, eu coletei inúmeros exemplos de interferências no governo Fernando Henrique, no setor elétrico, e no setor de telecom. No setor elétrico veio, por exemplo, quando se deu a crise energética. No setor elétrico no Lula, a gente percebe a remodelação do modelo de regulação. Então, eles tentaram desenhar um mercado de energia elétrica. Isso trouxe consequências bastante complicadas em termos de segurança, de estabilidade, e as tratativas dele com a Dilma, tentando costurar com determinados atores privados para participar desse mercado.
né? E a Dilma, medida provisória no setor elétrico, MP 579, que gerou assim, prejuízos para empresas como a CESP, como a CEMIG, né? E a própria, né, Eletrobras, né, que acabou sendo punida. Né? Para finalizar, gente, eu gostaria de dizer para vocês que descrever esse trabalho, né, e eu tirei 3 grandes lições. A primeira lição que eu tirei, né, é que o modelo austríaco de ciclos, ele é poderoso e ele nos dá, né, evidências de que as relações patrimonialistas e clientelistas, né, estão, né, presentes, né, e elas premiam essa ideologia de intervenção. Né. A segunda lição que eu aprendi é que o intervencionismo no Brasil altera e é alterado pela ideologia, e essa história de instituições extrativas. Né. A nossa aposta é que, se a gente fizer mais trabalho empírico, né, a gente pode entender essa estabilidade do intervencionismo. Né, o desintervencionismo, pelo menos no setor regulatório, né, ele não existe para valer. Né. E gostaria também de dizer que eu tenho uma terceira lição, né, que a terceira lição é que a dinâmica da intervenção via regulação, ela frequentemente traz resultados ruins, né, que pede mais intervenção. Né. E que só quando a situação fica dramática em termos macroeconômicos que há acenos, né? E esses acenos de desintervenção são muito inconsistentes, erráticos. Né? E eu quero terminar citando um diagnóstico que é certeiro do Gustavo Franco, que está no seu último livro, Lições Amargas. Então, né, entre aspas, Gustavo Franco. A oposição às reformas para o mercado no Brasil tem uma longa história, um passo glorioso e um futuro promissor. Era o que o Roberto Campos chamava de burrice nacional. O que parece cada vez mais evidente é que existem práticas e instituições no terreno da economia sobre as quais é muito difícil discrepar. E ainda é muito difícil que um país seja divertido, que o excesso de regulação atrapalhe o funcionamento dos mercados. Pelo menos sem que isso seja interpretado como uma impertinência e uma invasão à soberania. Obrigada, gente. Era isso que eu tinha para dizer, Mari. Deixa eu aproveitar, então, que eu tenho 4 minutos para falar, mas o Julian me disse que para fazer um teaser só, então vamos fazer isso aqui, né, em relação ao nosso trabalho. Então, eu vou pegar 3 caronas, né, para ir para a balada. Né? Uma carona com a Mariana, né, talvez para ir, talvez para voltar da balada, carona com o professor Cláudio Chiquida, que fez uma provocação aqui e que nos honra com a presença dele aqui no fórum, e talvez para tomar glicose depois da balada, a carona com a Roberta aqui. Deixa eu tentar explicar por que dessas caronas. Quais são as caronas? O meu primeiro ponto aqui é que, para analisar os discursos dos presidentes, né, eu vou pegar a metáfora da professora Mariana de uma doença crônica. Né? Então, intervencionismo como uma doença crônica no Brasil. Tá? Para responder ao professor Cláudio Chiquida, né, sobre se o Ikeda está errado, eu vou dar um não, né, desde que eu possa prescindir de uma hipótese heróica. Né? Ou seja, eu não quero trabalhar com uma hipótese heróica de uma grande crise que nos coloca diante de uma decisão se a gente vai descambar para um socialismo ou se a gente vai fazer uma liberalização profunda. Eu acho que, na verdade, talvez a gente deva encarar os modelos econômicos muito mais como uma bússola do que como um GPS. Ou seja, não nos dá uma orientação de onde é o norte, mas não vai me dar o ponto preciso. E aí, quando eu tenho uma doença, e daqui a pouco eu pego a carona para tomar glicose, que é o seguinte, quando a gente fala em crise,
talvez a gente não devesse pensar naquela crise derradeira, como Marx falava, né? Olha, o capitalismo tem uma tendência imanente à crise, mas essa doença crônica, ela tem diversas manifestações, tipo diabetes, né? Ataca a visão, ataca os rins, os nervos, o sei lá o que, e de vez em quando vai aparecendo um sintoma ou outro. Né? E esse sintoma ele pode se manifestar na forma de inflação, pode se manifestar na forma de desemprego, na forma de recessão. E eu quero amarrar essa ideia com o seguinte ponto. Quando a gente tentou, de alguma forma, se aproximar aí da dimensão ideológica, a ideia foi, bom, será que os discursos dos presidentes, bom, mas seriam inúmeros discursos, então vamos pegar o discurso de posse dos presidentes, porque o discurso de posse dos presidentes, eles tendem a refletir um pouco o estado de espírito da nação e da coalizão que permitiu que aquele candidato chegasse à presidência da República. E a gente tem muito em mente de que os políticos mentem, mas eu gostaria de dizer, olha, os discursos de posse são muito coerentes, em geral, com o que foi cada governo. É lógico, você não imagina que o Collor assuma, vai fazer o discurso e vai dizer, olha, vou sequestrar a poupança de todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo, mas existe muita coerência. Então, se eu puder compartilhar muito rapidamente, só uma visão muito geral aqui. Bom, eu não vou conseguir, porque eu não tenho aqui privilégio de compartilhar a tela. Então, eu vou contar aqui para vocês o que acontece. Se a gente for mapear manifestações de crise, né? A gente tem manifestações de crise, por exemplo, da era Collor, apontando para a questão da inflação, apontando para a questão da dívida externa, entre outras. Tá? Mas quando a gente vê o discurso do Collor, né, preponderantemente, você vai encontrar codificações, né, que são excertos, que são evidências textuais de uma categoria muito mais próxima da desintervenção do que qualquer outra coisa. Isso é verdade também quando a gente olha para o governo Fernando Henrique, sobretudo para o segundo discurso de posse do governo Fernando Henrique. Isso é verdade quando a gente olha para os discursos que o Temer fez quando tomou posse. Tá? Isso é muito marcante. E também um viés mais intervencionista bastante coerente com os discursos do Lula, sobretudo do Lula 2, e para ambos os discursos da Dilma. Então, isso me permite traçar alguns padrões, né, que tem a ver com essa ideia de que quando uma determinada crise ela se manifesta de maneira profunda, depois de recorrentes intervenções que acabaram aprofundando a crise, a gente consegue encontrar alguns padrões de saída. Né? Exemplo, né? Quando a gente percebe esgotamento financeiro do setor público ali no governo Sarney, né? Você deu espaço para um discurso pró-privatizações do Fernando Collor de Mello. Né? Quando você precisava, de alguma forma, criar algum tipo de âncora para os preços, com uma competição externa, tá? Isso deu margem para a maior abertura comercial que se observou ali nos discursos do Itamar, do Fernando Henrique. Tá? Quando a tremenda intervenção no mercado cambial do Fernando Henrique estava prestes a desmoronar, tá? Você começa a perceber com clareza o Fernando Henrique apontando um outro caminho mais desintervencionista no seu segundo discurso de posse, né? Que, no final das contas, ele não anunciou, evidentemente, lá, mas resultou numa desintervenção no mercado de câmbio, acabou com o regime de bandas cambiais, né? Por outro lado, quando a gente olha a crise em que o Brasil se meteu entre 2000, com a recessão do governo Dilma, quer dizer, você abriu espaço para reformas trabalhistas, que é uma forma de desintervenção, para imposição de um teto constitucional para conter gastos públicos, para começar uma discussão sobre reforma da Previdência, que se deu ali no governo Temer e depois se concretizou lá a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Agora, também, né, quando você consegue algum tipo de estabilidade, você percebe padrões, né, que vão permitir uma certa tranquilidade para os governos do PT, né, ampliarem um discurso mais intervencionista. Então, o que eu vou fazer aqui é convidar todos, né, para quando o nosso trabalho for publicado, né, para que leiam
e nos critiquem, professor Chiquila, desça o sarrafo para que a gente possa melhorar esse trabalho. Então, com isso, eu encerro minha fala por agora. Obrigado. Mari, quer encerrar? Ou quer passar para o Juliano? Juliana, posso dar uma encerradinha? Não sei se a gente não tem... Então, Mari, era isso que eu ia falar. Você pode ir direcionando ao encerramento, não tem problema. Até o Paulo, se ele quiser, o professor Paulo quiser compartilhar o que ele estava comentando nesse meio tempo, já está habilitado o compartilhamento. Tá. Eu acho que a gente toma muito tempo. Tem uma questão, Mari, bem rapidinho. Tem uma pergunta, na verdade, um comentário aqui do Sérgio Citro, que ele está dizendo assim: sem falar nas seguidas intervenções na Petrobras e no mercado de combustíveis. Né? Então, ele colocou, faz todo sentido. Né? Assim, eu tenho uma pesquisa, né, em paralelo, que é da interferência do governo no mercado de capitais, né, do Brasil. Então, a gente tem, eu faço uma série de métricas, né, de controle indireto, controle direto, enfim, de 2010 para cá, que é de onde a gente tem dados, e é impressionante quando você tem um dos maiores acionistas indiretos, o Estado, dentro do mercado de capitais, enfim. Então, é difícil avaliar essa questão da intervenção, né? Porque a intervenção está em tudo. Então, como é que você vai olhar a dinâmica intervencionista? É humanamente impossível. A gente foi meio ingênuo, eu acredito, no início, mas eu acredito que a nossa contribuição ela é um ponto de partida. Né? Assim, ela vai dar. O que a Roberta falou, eu acho que é uma necessidade que a gente tem bastante, fazer trabalho empírico. A gente precisa olhar a realidade, a gente precisa fazer avaliações setoriais, a gente precisa tentar buscar mais fundamentações e sair só eu acho que tem mais intervenção, eu acho que tem menos intervenção. Mas que a gente não pretenda chegar a uma verdade, né, final, essa tentativa, essa pesquisa, essa conversa, né, quando a gente coloca sobre a mesa, nos faz identificar alguns gargalos que talvez a gente possa ir melhorando ao longo do tempo e até endereçar políticas públicas que possam pensar aí em melhores estratégias, né? Para finalizar, né, tem um comentário aqui falando se a gente tem alguma esperança de um futuro próximo o Brasil seja um país, né, menos interventor e tal. Esperança sempre tem, né? Por isso que a gente está aqui. Eu vou responder isso, porque se a gente não tiver esperança e não tiver, o meu trabalho parou de fazer sentido, aí eu vou abandonar e não tem muito que a gente possa fazer. Mas eu agradeço a todos a presença. A gente está elaborando esse relatório, a nossa ideia é até que o projeto saia um livrinho que vai ser de livre acesso para todos. E, bom, a gente vai comunicando, nos acompanha aí no Centro de Liberdade que a gente consegue... vocês conseguem ver o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Esperamos todos na próxima palestra, né, que vai começar em 10 minutinhos. Obrigada. Agora é a balada com o Paulo. Depois da palestra, às 8. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, professores, também. Até mais. Valeu, Juliana. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.